Conforme a sociedade enrijece o padrão de beleza, nós temos um adoecimento psíquico maior. Porque a partir do momento que nós temos um padrão idealizado, falar, então isso é ser belo, eu quero alcançar estar isso. próximo, eu quero alcançar. Nesse nível que chega a ser um transtorno muito exagerado, nós temos que pensar a questão da cronicidade. Em alguns casos, o paciente precisa aliar a psicoterapia também ao procedimento medicamentoso, justamente pelos pensamentos obsessivos em torno do corpo, de não gostar de se ver a imagem refletida, de fugir do espelho. Então, o que as pessoas veem é diferente de como a própria pessoa se vê. E isso causa muito sofrimento, né, Elisa? Eu ia falar das consequências, né? Isso. Porque eu acho que, primeiro, a ansiedade de alcançar um padrão que você não tem e que você entende que aquele é o ideal para você, pressões da sociedade, né? E talvez a depressão porque não se sente satisfeito, feliz, confortável com quem se é. Exatamente. Instala-se um processo de sofrimento, realmente, em que a pessoa ela deixa de fazer as suas atividades de maneira tranquila, porque aí é acometida por muita ansiedade, se limita às suas questões sociais. Então, se ela vai sair, ela já fica muito ansiosa. Que roupa eu vou? Quem eu vou encontrar? Será que as pessoas vão perceber que eu não estou adequada? Enfim. Muitas vezes até desiste de sair. Desiste de sair e o seu círculo de amizade, o seu círculo social vai ficando cada vez mais reduzido e, consequentemente, mais deprimida, mais triste. Olha, você já falou várias coisas, mas tem pergunta. O pessoal de casa participando, continua interagindo, tá? 991222899. Pergunta na nossa tela quais as principais características da pessoa com TDC, que é esse transtorno dismórfico. Isso, as principais características é a dificuldade com a própria aparência. Então, a pessoa ela não consegue se enxergar da forma como os outros a veem. Isso pode causar ansiedade, tristeza, mas uma ansiedade no nível patológico, né? Não só um frio na barriga antes de sair e conversar com pessoas. Uma ansiedade que a impede de ter relações sociais. Pensamentos obsessivos. Por isso nós também vamos encontrar aí um pouquinho do transtorno obsessivo compulsivo ligado a essa psicopatologia, justamente pela necessidade de mudar o corpo. Então, é uma série de questões que acaba acarretando da pessoa não gostar da própria aparência. E aí nós ficamos pensando, mas como assim não gostar da própria aparência? Qual é o problema? E aí tem uma construção, né, Elis, do que é belo. E de acordo com cada sociedade, vai se mudando os padrões e esse conceito. Então, o que é belo em uma sociedade do milênio passado não é hoje, não será daqui para frente. Então, esses padrões mudam com o tempo também, né? Essas pessoas costumam se espelhar em outras para falar, eu quero atingir esse objetivo, quero ser parecida com essa atriz, com essa modelo? Sim, com certeza. E essa é uma questão muito perigosa. É muito importante nós termos modelos, né? Fala, nossa, eu admiro tanto essa pessoa, mas eu preciso compreender. Eu admiro o que eu gosto nela, mas compreender que sou uma pessoa única. Não posso ser como aquela pessoa. Eu tenho a minha beleza e aquela pessoa tem a beleza dela. Então, inspirar-se é super saudável e positivo. Agora, copiar ou querer ser igualzinha, aí nós temos uma dificuldade de autenticidade, de autonomia. A gente, em relação ao mundo também, a cultura, né? Em relação à saúde mudou bastante. As pessoas cuidam muito do corpo, malham, vão para academia, fazem exercício, o que é muito bacana. E a gente sempre destaca até aqui no Tarobacidade a importância de você fazer isso com o objetivo, né, focado aí na sua saúde e que a questão estética virá por consequência. É uma consequência. Só que para essas pessoas, então, a posição é inversa, que é buscar a estética. E aí fica muito delicado quando nós perdemos a funcionalidade.
Então, a estética, ela é importante, mas bem como você trouxe, a importância da saúde em primeiro lugar. Né? A estética precisa ser uma consequência e não a razão principal. Então, quando eu penso, eu gostaria que meu abdômen fosse dessa forma. Ok, e tá ótimo. Podemos imaginar da forma que quiser, mas o mais importante não é como ele parece ser, mas de fato o que tem atrás desse abdômen, como estão os meus órgãos internos, como que está essa funcionalidade, como que está o meu corpo físico e psíquico. Então, muito mais do que o que aparece, é como está por dentro. Então, pensando aí no tratamento, né? O que fazer nesses casos? Cuidar de si de uma forma integral e ir além, né? Aquele clichê, ir além das aparências. É claro que a aparência importa, mas cada um tem a sua beleza, cada um tem a sua autenticidade e unicidade. Monique, como nós pais, até porque isso afeta muitos jovens também, né? Como nós pais podemos perceber os sinais ou entender que se trata de um transtorno e não de baixa autoestima, por exemplo? Perfeito. Quando você pai, você mãe, perceber que o seu adolescente, e isso tem cada vez mais cedo, infelizmente, crianças, né? Já atendi crianças com transtorno e nós vemos que existe situações de bullying, existe situação de violência. Então, pai, mãe, se aproxima, vê que o seu filho está diferente. Está tendo um comportamento diferente, o que fazer? Às vezes é importante buscar ajuda profissional, né? Não quer mais sair, se isola, tem alguma dificuldade com o próprio corpo, quer vestir muitas roupas para não mostrar o corpo, ou vou sair naquele determinado local, não me sinto tão confortável. Cuidar dessa questão, quando a pessoa tem um pensamento obsessivo que deixa de viver as alegrias e os prazeres do dia a dia. Atentos, então. Tem mais participação do pessoal de casa na nossa tela aqui, então. A pergunta para a Monique: como devem ser tratados os casos de transtorno dismórfico corporal? Perfeito. A psicoterapia é a primeira indicação, porque a pessoa ela precisa ter consciência de como essa autoimagem foi construída, né? Até para perceber que ela não é só um olho diferente, ou um nariz torto, ou o abdômen dessa ou daquela forma, ou o corpo que ela está visualizando, ela é muito mais do que aquilo. E aí compreender o que tem por trás disso, quais são as outras dificuldades que estão mascaradas nesse transtorno. Em alguns casos, o tratamento multidisciplinar, e podemos também lançar mão da ajuda do profissional da psiquiatria, que em alguns casos a medicação ela será indicada. Como nós pais temos que atuar, Monique, desde a infância, né, ao lidar com essa criança, para não reforçar essa cultura e essa pressão da sociedade pela estética? Perfeito. Aceitar. Eu acho que, principalmente quando nós falamos com crianças, nós precisamos também pensar nós adultos. Aceitar que somos diferentes, o que é belo, construir com a sua criança justamente essa noção. O que é beleza? É só um tipo de cabelo? É só um tipo de corpo? É só uma forma de ser? Ou será que a beleza ela é plural? Será que beleza tem a ver com valores, com comportamento, com jeito de ser? Então, quanto mais a gente consegue construir e mostrar que cada criança, que cada ser humano tem a sua beleza, nós fortalecemos a autoestima da nossa criança, porque uma pessoa com uma autoestima fortalecida, ela fica mais forte, mais segura. E todos os adultos, né, com uma autoestima fortalecida, vão se sentir lindos, vão saber receber as suas diferenças, as suas particularidades, né? Com certeza. De uma maneira bacana. Com certeza. Se amando. E quando a gente fala, eu acho que é bem interessante essa questão, a autoestima não é assim, eu gosto em tudo em mim. Não tem problema. Não gostar do nariz, não gostar do olho, não gostar do cabelo. Mas entendo que faz parte do pacote e o pacote é bom.